Somadas as duas premiações, o Flamengo pode receber mais de 50 milhões de reais. Meus irmãos rubro-negros, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Nesse vídeo vou falar sobre o Flamengo e Madureira, que vai rolar hoje às 19 horas lá no Espírito Santo, partida válida pelo Campeonato Carioca. Vou falar também sobre o chopinho de graça que vai rolar nessa mesma partida. Também a respeito da premiação que o Flamengo pode receber caso venha a ganhar o Mundial de Clubes. Vou falar sobre a comissão que envolve a possível venda de João Gomes e os valores que o Flamengo viria a receber, e também sobre Ramon, que está prestes a ser negociado com o clube da Grécia. Mas antes eu gostaria de pedir a você que não segue o nosso canal, por favor, siga o nosso canal. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Todos os dias a gente cresce um pouquinho e eu conto muito com o apoio de vocês, irmãos rubro-negros. Siga o canal e deixe também o like no vídeo. Bom, hoje o Flamengo joga contra o Madureira lá em Cariacica, no Espírito Santo. Fazia algum tempo que o Flamengo não ia para lá. Foi recebido com uma grande festa pela torcida lá do Espírito Santo. A partida vai acontecer no estádio Kleber Andrade às 19 horas e o Flamengo vai novamente com a sua equipe considerada principal, com uma diferença em relação à partida contra a Portuguesa, já que Léo Pereira está recuperado de dores no adutor e vai estar à disposição do técnico Vitor Pereira. O Madureira, por sua vez, empatou com o Vasco na estreia do Campeonato Carioca, é o sexto colocado. A provável escalação do Flamengo é Santos, Varela, Davi Luiz, Fabrício Bruno ou Léo Pereira, né? A ideia é que Léo Pereira possa voltar, e Ayrton Lucas. Felipe Luiz ainda se recupera de lesão também. Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. A arbitragem ficará por conta do árbitro, ou da árbitra, né? Graziane Maciel Rocha. Tá bom, gente? O Flamengo tem em 150 partidas contra o Madureira, foram 108 vitórias do Mengão, 28 empates e 14 derrotas. Ano passado, no Campeonato Carioca, o Flamengo ganhou por 2-1 lá em Conselheiro Galvão. Tomara que o Flamengo vá para mais uma vitória. E é interessante também que nesse jogo, gente, nesse jogo de hoje, vai rolar um open bar. Exatamente. Tem uma startup lá de Cariacica que quis fazer uma ação nessa partida, e aí você vai poder tomar, você que tiver a oportunidade de assistir Madureira e Flamengo, você vai ter a oportunidade também de beber de graça, basta ter mais de 18 anos. Serão 15 mil litros de chopp disponibilizados de uma cervejaria local para qualquer torcedor que esteja no estádio. Olha aí que maravilha para o pessoal que gosta de beber, né? Bom, que seja uma bela festa. Agora, falando sobre a premiação que o Flamengo pode vir a receber caso seja campeão mundial, se Deus quiser, assim será. A Conmebol já divulgou que vai dar um bônus, vamos dizer assim, ao Flamengo caso seja campeão. Prometeu aí 5 milhões de dólares caso o Flamengo consiga ser campeão mundial. Eu divulguei isso ainda nesta semana. Agora, a FIFA também tem uma premiação para o campeão e o vice, além de outros também que participarem. É claro que a premiação aumenta na medida em que a posição no campeonato aumenta também. E a FIFA manteve neste Mundial de Clubes do Marrocos a premiação das edições anteriores. O campeão vai levar também 5 milhões de dólares, que equivale aí a cerca de 25,4 milhões de reais, e o vice vai levar 4 milhões de dólares, 1 milhão a menos, cerca aí de 20,3 milhões de reais. Se você somar a premiação que a FIFA oferece e aquela que a Conmebol prometeu, o Flamengo aí pode ganhar mais de 50 milhões de reais, o que seria excelente para as finanças do Flamengo, né? O Flamengo, para continuar sendo grande, precisa arrecadar dinheiro. Então, mais do que o título em si, a gente tem a oportunidade de ganhar bastante dinheiro e tomara que assim aconteça. Agora, gente, falando sobre aquela venda, a possível venda de João Gomes, que ainda não se definiu. Ontem falei a respeito do Lyon da França,
que tem como um dos donos o John Textor, que é também dono do Botafogo aqui no Brasil, surgiram informações de que o Lyon teria atravessado o negócio entre o Wolverhampton da Inglaterra e o Flamengo. O Lyon oferecendo um valor maior para a compra. O Wolverhampton ofereceria 17 milhões, o Lyon chegou com 17 milhões mais 2 milhões de euros como bônus, em caso de atingimento de algumas metas pelo jogador. E aí, claro, isso aí pegou todo mundo de surpresa, né? Vai para onde? Por um lado, você tem o Flamengo que está apalavrado com a Inglaterra. O Flamengo não quer se queimar, vamos dizer assim, com um clube da Inglaterra. O Flamengo é hoje a equipe no Brasil que mais negocia internacionalmente, não quer ficar com uma fama ruim. Mas, por outro lado, você tem um clube francês, cujo dono, que é o Textor, também um dos donos, ligou diretamente para o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, dizendo que queria ter o João Gomes, dizendo que pagaria mais por ele. E o Flamengo com uma possibilidade de receber mais dinheiro. E eu fui um dos principais críticos a respeito dessa venda por 94 milhões de reais. Não me canso de dizer, e respondi isso inclusive lá em alguns vídeos do TikTok, a gente não sabe se o João Gomes vai chegar na Europa e arrebentar a ponto de ser vendido por um valor muito maior a um time grande da Europa. O que faria com que o Flamengo ganhasse dinheiro. Então a gente tem que pensar no agora. E um jogador dessa categoria, com o potencial que tem, pela idade que tem, poderia ser vendido sim por mais de 100 milhões de reais. 94 milhões foi pouco. Só que aí hoje surgiram outras informações, porque ninguém estava considerando que desse valor da negociação existem comissões a serem pagas a quem intermediou o negócio. Isso acontece em várias profissões, isso é algo normal, mas só agora veio à tona, o que faz com que o Flamengo receba ainda menos do que 94 milhões. Então, por exemplo, é 20% a comissão. A comissão é de 20%. Se o João Gomes for para o Wolverhampton, que quer pagar 17 milhões, o Flamengo ficaria com pouco menos de 75 milhões de reais. De 94 milhões, cai para pouco menos de 75 milhões de reais. Agora, se vender para a França, para o Lyon, o Flamengo ficaria com cerca de 85,3 milhões de reais. Os dois são péssimos. Os dois são péssimos. Porque, repito, o João Gomes era para ser um jogador para permitir que o Flamengo ficasse com mais de 100 milhões de reais. Os dois são péssimos, mas considerando o cenário, não tem como acabar com essa comissão, porque certamente são questões contratuais, seria melhor que ele fosse para o Lyon. Mas o jogador quer ir para o campeonato inglês, quer ir para um campeonato onde vai ter maior visibilidade, certamente. A gente precisa esperar para ver o que vai acontecer. Fato é que o Flamengo vai receber ainda menos do que se imaginava, o que é uma pena, até porque o Flamengo vai precisar repor esse jogador. Vai precisar de alguém que tenha poder de marcação, tal como o João Gomes. O que não é o caso do Vidal, que está sendo utilizado de uma maneira diferente pelo Vitor Pereira, e o que também não é o caso do Pulgar. Vamos aguardar. Um jogador que também está saindo do Flamengo é o Ramon, lateral esquerdo, que estava emprestado ao Red Bull Bragantino, voltou ao Flamengo. Eu falei há vários meses atrás que o Vitor Pereira teria que decidir o que fazer com alguns jogadores que voltavam de empréstimo, dentre eles o Ramon. O Ramon é um bom lateral esquerdo, chamou muita atenção quando apareceu, só que ele teve alguns problemas, né, relacionados a um acidente de trânsito, ele acabou sendo emprestado e aí acabou perdendo espaço no Flamengo. O Flamengo hoje tem Felipe Luiz como titular, mas que aos poucos vai cedendo espaço ao Ayrton Lucas, que foi comprado pelo Flamengo de maneira definitiva, junto ao Spartak de Moscou. E existe também um jogador que é do Sub-20, que é o Marcos Paulo, que é visto pelo Vitor Pereira como uma terceira opção. Então o Ramon, neste momento, não tem espaço no Flamengo. Ele está sendo negociado aí com o Olympiacos da Grécia por 1,5 milhões de euros, cerca de 8 milhões de reais. O Olympiacos aí, que é o principal comprador de laterais do Flamengo, né? Rafinha, Rodinei, agora o Ramon. Enfim, a gente espera que o Ramon se dê bem por lá, a gente espera que ele consiga realmente ascender na carreira da maneira como se espera. As informações relacionadas ao Ramon são do jornalista Vene Casagrande. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Você assiste a partida de hoje na Band, é a transmissora oficial do Campeonato Carioca, né? Sempre me perguntam isso e eu respondo sem problema nenhum.
Muito obrigado a você que ficou até aqui. Deixa o like no vídeo, por favor, e siga o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Isso aqui é Flamengo. Tamo junto. Fui.